Fala galera, beleza? Voltamos novamente com mais um vídeo. No vídeo de hoje nós queremos falar sobre Antônio Francisco Gramsci. Sim, exatamente. Ou simplesmente Antônio Gramsci. É um cara famoso, talvez, acho que você já ouviu falar. Ele é famoso pelo gramscismo, que talvez você não veja a cara, mas você sente os efeitos na sua cidade, no seu país, onde você está. Exatamente. Segundo a sua biografia, ele era um filósofo marxista. Segundo a biografia, ele era jornalista, ele era um crítico literário, ele era um historiador e um político. Sim. E ainda preso, Gramsci escreve um livro chamado Caderno do Cárcere. E nesse livro ele conta como o Estado usa as instituições culturais para se manter no poder. Muito generoso ele, né? No entanto, ele propõe um novo método um pouco mais sofisticado. E seria um método para subverter culturalmente a sociedade. E para isso, ele pretendia entrar em sistemas, em instituições basilares da sociedade. Entrar em instituições tradicionais da sociedade, que seriam a educação, o governo, a família e a igreja. E, logicamente, o Estado. Quanto mais responsabilidades estivessem sobre o Estado, melhor. Tudo centralizado no Estado. E aí, então, quando tudo estivesse preparado, quando tudo estivesse cumprido, entraria em cena o tão querido e amado socialismo. E aí, deu certo? Bom, infelizmente, nós podemos ver os traços gramscianos na educação. Se você vê os livros infantis que estavam prestes e foram adotados em alguns lugares do Brasil, onde mostravam, havia insinuação sexual para crianças, né? Nas artes, por exemplo, onde havia exposição de homens nus, onde a mãe levava as crianças para tocarem no corpo desse homem, e isso deu-se o nome de arte. Lembra de Cândido Portinari? Lembra de tantos outros pintores famosos, Salvador Dalí e muitos outros? As primorosas pinturas, as paisagens pintadas, os seus desenhos incríveis. Pois é, tudo isso foi para o ralo com essa nova ideologia. Agora, são só formas disformes, né? São só artes disformes. Eu vou colocar algumas imagens aí de algumas artes, para você ter uma ideia. Você olha para o próprio governo, você vai ver isso muito claramente. No nosso parlamento, e não só no nosso parlamento. Se você olhar para a história, você vai ver que até dentro do FBI, nos Estados Unidos, houve infiltração de comunistas, né? Quando você vê, por exemplo, os embargos com relação aos decretos que são em favor do povo, o que você acha que é isso? A relativização do que é família. Hoje, família não é mais, segundo o entendimento de alguns, família não é mais o esposo, o homem, a mulher e a criança, conforme nos diz a tradição bíblica, mas sim aquilo que eu pensar, aquilo que eu penso que seja uma família. Hoje, família podem ser duas mulheres. É questão de gênero. Então, quando olhamos para a música no passado, Tchaikovsky, Bach, Mozart e tantos outros, talvez se eles vivessem em nosso tempo, ficariam envergonhados com a pobreza das letras, de letras que fazem apologia à imoralidade, à perversão, à rebeldia, em nada poéticas. Desvalorizam a mulher, desvalorizam o homem. Quando olhamos para as esculturas, nosso aleijadinho ficaria estarrecido diante das informes artes como essa que está aí, que eu coloquei aí para vocês verem. Será que isso é arte?
Portanto, meus queridos, nós estamos diante de uma realidade e a pergunta que eu faço é: o que nós temos feito para tentar mudar essa realidade? E ainda mais, o que a igreja tem feito em relação a isso? Quando olhamos para o passado, século XVI, nós olhamos grandes homens que operaram grandes transformações na sociedade. Foram homens cristãos que se tornaram grandes políticos, que criaram leis em prol do povo, que criaram leis que possibilitavam um crescimento econômico, social, leis que possibilitavam a educação, a melhoria na educação, na saúde. No entanto, hoje, quando olhamos para os nossos políticos, a maioria deles, muitos deles, vemos que o que eles pretendem é justamente, vamos usar uma expressão aqui, emburrecer o povo, tornar o povo ainda mais ignorante em relação às questões da vida, em relação às questões prioritárias da vida. A pergunta é: o que a igreja tem feito? O que a igreja pode fazer? Quando olhamos para a Bíblia, no Gênesis, nós vemos quando Deus criou o homem, ele encarregou o homem de três tarefas primordiais. O famoso mandato criacional. São 3 mandatos. Mandato social, mandato cultural e mandato espiritual. Como a igreja vê a cultura hoje, muitos dicotomizam a música, vendo a música de uma forma separada, gospel, secular, de Deus e mundano. Mas a pergunta é: quem criou a música? Quando olhamos para os escritores atuais, para os novos escritores que estão surgindo, novos compositores, quantos deles são de fato cristãos? O que se vê é um afastamento da igreja. O quanto a igreja se afastou do pensamento da igreja primitiva, dos primeiros séculos, do século XVI. Hoje, a igreja é nada mais que templista. Refugia-se nas 4 paredes, quando deveria ir ao mundo testemunhar da verdade que prega. Então, o que a igreja tem a ver com o gramscismo? Ela pode fazer muito. Existem muitas pessoas com talento que estão dentro da igreja, atrás de 4 paredes, intimidadas por tudo que está acontecendo. Existem pessoas da igreja que usam a mídia só para dizer bom dia, para replicar o que os outros disseram, mas não usam as mídias para expor seus pensamentos, para expor aquilo que a Bíblia diz. Portanto, a igreja pode fazer muito pela cultura, pelas artes, no aspecto de conhecimento. Então, o que nós estamos esperando? Ainda dá tempo de nós nos levantarmos e começarmos a mostrar de fato o que é a igreja. Ok, pessoal? Então este foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva. E assim nos ajude para que o YouTube saiba que nós estamos sendo relevantes. Tchau!